Bom, então hoje nós vamos falar sobre o Novo Testamento. Será que é Novo Testamento mesmo? Na verdade, o original é Brit Hadashah. Vamos falar de um conceito corona que está pictografado na Bíblia e vamos falar do Shabat. Shabat não quer dizer sábado, quer dizer descanso. Esses 3 itens a gente vai pautar agora e não vai ser muito longo o vídeo não. Bom, no original, Novo Testamento é Brit. Aí vieram as traduções. São Jerônimo traduziu do hebraico e aramaico para o grego e depois para o latim. Então, Brit, no grego, passou a ser chamado, Brit, no grego é aliança, concerto, contrato, compromisso bilateral. Então, Brit é isso, é aliança, é um contrato, é um compromisso bilateral, ou seja, é um casamento. Brit. Aí, esse Brit aqui, que é no original, passou a ser no grego diatek. E diatek não é aliança, contrato bilateral. Diatek é uma palavra grega que significa última disposição dos bens, ou seja, um testamento. Ou seja, um compromisso unilateral. Então, dispersou totalmente. Esse daqui devia ser, essa palavra aí, devia ser no grego, suntek, que aí sim é um contrato, um compromisso bilateral. Aí eles puseram diatek. E diatek virou testamento. Então, testamento ficou Novo Testamento, um testamento novo. Então, se perdeu por aí, começa se perdendo. As expressões Antigo Testamento e Novo Testamento começaram a ser usadas só a partir do século II, 200 anos depois de Cristo. Deus mandou Jeremias avisar que ele iria fazer uma Brit Hadashah, uma restauração na aliança. Então, lê Jeremias 31. Vê que Deus vai acompanhando tudo e falou, vamos, profetiza aí, Jeremias. Esse é bom, tá todo marcado aqui na minha Bíblia. Deixa eu ver aqui. Jeremias 31, vai. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Então, esse novo aqui não pode ser novo. É Brit Hadashah. Olha aqui, ó. Olha aqui como que está escrito no original, ó. Eis que vem os dias que eu farei uma Brit Hadashah. Brit Hadashah. Ou seja, uma restauração da aliança, tá? Então foi traduzido erroneamente como uma nova aliança. Não, ele não vai fazer uma nova. Ele vai restaurar aquela mesma velha que ele fez com Abraão. Então, são 2 casas. Olha, então ele vai fazer com a casa de Judá, ele tá falando aqui, né? Olha, por quê? Porque as 10 tribos já estavam dispersas. E a tribo de Judá estava cativa, no cativeiro. E ele falou, olha, fica tranquilo que eu não vou deixar vocês aí não. Eu vou fazer uma restauração na aliança que tanto as 10 tribos quanto vocês quebraram. Então, as 2 tribos viriam. Mas só que da tribo de Judá já estava profetizado, já estava nos planos de Deus trazer o Mashiach. Então, se vem um ungido, que é Mashiach, pela tribo de Judá, planejado desde antes da fundação do mundo, e o plano de Deus não vai ser frustrado, ele vai restaurar a aliança quebrada para poder continuar. Então, a restauração da aliança, Brit Hadashah, é restauração da aliança, um concerto de paz. Deus queria aqui consertar a aliança quebrada, mas não fazer uma nova, como está escrito aqui, um novo.
Para fazer uma nova aliança, ele teria que anular tudo o que ele disse antes, jogar tudo fora, e Jesus chegaria e falava assim: olha, quer saber? Meu pai se equivocou, eu sou jovem, agora eu vim trazer uma novidade para vocês. Só que ele não vai falar isso, e a gente vai ver aqui. Deus fez alianças com a humanidade por amor, sem ter nada, tá? A Valéria tá me dizendo que eu tô falando um pouco alto. E rápido. E rápido? Tá Tá. muito rápido. Bom, a primeira Acelerador. aliança foi no Éden. E no Éden ele fez duas alianças. Ele fez uma aliança na inocência, Gênesis 1:26. Pode ler. Misael, Gênesis 3:15. Gênesis 1:26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Isso, ele fez, providenciou tudo que eles iam comer e tá ali. Abraçou eles. Aí eles quebraram essa aliança, pecaram. Deus fez uma outra aliança, que é a da graça, Gênesis 3:15. Gênesis 3,15: Porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Pronto, nova aliança, uma promessa aí de novo. Agora lê, Valéria, 2 Pedro 2:5. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Pronto, então, para fazer uma aliança com Noé. No capítulo 9 de Noé, ele fala: olha, eu vou fazer uma aliança com você e daqui para frente tudo vai estar restaurado, a aliança vai começar a estar restaurada. E aí o capítulo 9 ele fala de novo o que ele falou no Éden. Capítulo 9 de Gênesis. De Gênesis. Aí foi quebrada de novo a aliança. Aí ele vai e faz uma aliança com Abraão. Escolhe Abraão lá daquele mundo ímpio, traz para cá e vem e fala: ó, então agora eu vou fazer uma aliança contigo. Capítulo 12 de Gênesis. Aí, ali no capítulo 12, a gente tem o filho da promessa, Isaac, e o filho da escrava, Ismael. Já mostrando, falando que o Messias viria para restaurar essa aliança com o seu próprio sangue. Só que para isso, ele pediu que Abraão cortasse as partes do sacrifício e falou assim: o fogo vai passar. E o fogo fez assim, ó, que é o símbolo da eternidade. É a Brit Olã, uma aliança eterna. Quando ele fez essa aliança eterna, não se quebra mais, não se pode fazer mais nada novo. É essa que é eterna. Pronto, aí essa aliança sempre está quebrada, e a desobediência e o mundo tal, ele vai e faz uma aliança com Davi. Para mostrar para o rei Davi que, fazendo referência ao reinado de Jesus, que Jesus ocuparia para reger as nações. 2 Samuel 7, 8-16. E o Misa, Lucas 1, 32 e 33. 2 Samuel 7, 8:16. De 8 a 16? Isso. Agora, pois, diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra, e providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá.
para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão como fizeram no início, e têm feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, estabelecerei para ele uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem constituirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens, mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Isso, porque o próximo que se assentaria no trono para reger é o Mashiach, que é o Jesus Cristo. Mas foi quebrada. E aí, Lucas 1, 32 e 33, a gente vê que esse Mashiach ungido nasceu. Será grande. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então esse rei já nasceu, ele vive e ele tá para pegar esse trono a qualquer tempo. Bom, aí aliança quebrada, desobediência, e Deus então faz um concerto com Moisés. Êxodo 19:5. Pode deixar eu ler, Eva. Licença. Êxodo 19:5. Valéria, Deuteronômio 30:30. Depois. Estou no capítulo de Êxodo 19:5. 19:5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Olha, vê que Deus é Deus que toma a iniciativa. Olha, eu quero fazer aliança com vocês, vamos fazer amizade de novo. Aí ele propõe para a casa de Judá, conforme havia dito lá em Jeremias, Deuteronômio 30:30. Não tem, mãe, vai até o 20. É o 20, será? Eu anotei errado, e quando anota errado? E para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Pode ser. Pode ser. 30, Então, 20. o que é isso daí? 30:20? 30-20. Pode ser, vou consertar aqui, porque foi uma... Olha, Deus não é homem para que minta, correto? Sim. Ele é o amém de todas as coisas. E o que é amém? Amém é Aleph, Men, Nun. Isso aqui é um acrônomo que diz, desse Aleph, que é uma letra muda, se coloca Adonai, Elohim. Meller, do Men, Meller é rei. Nun e Neman é fiel. Então, amém significa Deus é rei fiel. Se o rei aqui na terra não pode voltar atrás das suas palavras, quanto mais aquele que é fiel. Jamais. Então, a aliança que ele vai fazer não é nova, o testamento que ele vai fazer não é novo, ele vai fazer uma restauração naquele antigo. Ele é misericordioso com os que se arrependem. Isso é uma verdade. Falou e disse. Isso é real. Eu não sei muito o que tem a ver aqui nesse momento, mas que é verdade, é. Boa, Misa. Segundo Timóteo 2, verso 10 e 13. Ela é boa de Bíblia. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morrermos com ele também viveremos.
Se perseveramos com ele, também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele é o amém de todas as coisas. Elohim, Meler, Neman. Então, se ele não mente e nem se arrepende do que faz, então ele não vai fazer nada novo. Ó, esquece, rasga, joga fora, tô injuriado, desconsolado, porque Noa significa, quando traduziram eu me arrependi, não, eu estou desconsolado. E é num e re. Então é Noar. Noar significa consolo. Então eu estou sem consolo. Puseram arrependimento, arrependido. Deus nunca se arrependeu de nada do que fez. Jamais se arrependeu. Então, como será restaurada? Ó, vai restaurar a aliança e não fazer uma nova. E como é que ele vai restaurar? Abre Mateus 26, 28. Qualquer um de vocês. E eu vou abrir. Mises da craque também na Bíblia, hein? Pô, o Misa tá melhor que eu. Mateus o quê, velho? Ele tá no 26, papel, 28. Mateus 26, 28, aqui, ó. Vou ler aqui. Mateus é o primeiro O livro. Misa maneja bem a palavra, né? Maneja. Amém, pai. Mateus 26, 28. Primeiro Orgulho de você, obreiro. aqui. Porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Vai. Agora, olha o que está escrito aqui, ó, no original. Isto é o meu sangue, é o sangue, ó, Dan é sangue. Dan Habrit Hadashah. Tá? Então, este é o sangue, ó, é o sangue da aliança da restaurada. Ai, E não do Novo Testamento. Para ser testamento aqui, teria que ser uma outra palavra. sim. Não Hadashah. Aliança, não Brit Hadashah. Então, esse é o... Porque isto é o sangue, é o Dan Habrit Hadashah. Tá? Então, isso daqui é conceito fechado, não tem negociação. Então, agora, esse sacrifício aqui de Abraão, Eterno. que ele passou aqui, agora o sacrifício será oferecido por Deus, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, que restaura a aliança quebrada. Glória a Deus. Aí agora, lê também Mateus 14, 24. Já tá na mão. – 14:24. E o barco estava lá no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Não, Mateus 14, 24. É isso mesmo. Esse. E disse-lhes, isto é o meu sangue. Não. Não, não é. Sangue do Novo Testamento derramado por vós. Então vê, acha pra Ah, mim. não. É. O sangue do Novo Testamento derramado por você é o que eu acabei de ler. Não, é outro. Isto é o meu sangue. Ah, é o 28, né? É. Vamos prestar mais atenção na aula. Então eu colei do lado errado aqui, ó. Ah, mãe, não, tudo bem, tá certo, Misa, mas a mãe é Marcos 14, 24, Ah, não é tá. Mateus. Fala, Deus. Então, vai, por favor. Tá escrito aqui, ó. corrigi aqui, Marcos 14, 24. E disse-lhes, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Isso. Em algumas traduções tá o sangue do Novo Testamento. Isso, sim. Que você leu, né? esse. Derramado por muitos, Isso. tá? Aleluia. Então, esse termo Novo Testamento está errado porque ter um novo tem que descartar o velho, não existe velho, existe aliança eterna com Abraão. Sim. E esse Novo Testamento aí, ó, também é Ramachá, É Damashir. Brit, ó, Dan, Dan. Brit Hadashah, ou seja, sangue da nova aliança, da restauração da aliança, tá? Da restauração da aliança. Agora, 1 Coríntios 11, 25. Então, onde vê Novo Testamento é restauração da aliança. É uma
restauração da aliança. Vai lá. 1 Coríntios 11, 25. É. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Então, não é nova aliança, é a Brit, ó, Habrit Hadashah Bedami. Ou seja, é o sangue da aliança que será restaurada. Esse cálice é o sangue da aliança que eu vou restaurar. E para pagar essa restauração, que não vai ser fácil, essa restauração, essa reconstrução, eu vou dar o sangue para restaurar ele. Então não é um testamento novo, é uma restauração da aliança. No meu sangue, por meio do meu sangue. Olha, então, no dia em que ele antecipou o Pêssar, ele disse isso no dia em que ele antecipou a Páscoa. Pêssar. Na verdade, Páscoa não é Páscoa, é Pêssar. Pêssar significa saída. No dia em que ele antecipou Pêssar, momentos antes da sua morte. Isso era uma terça-feira, o dia que ele falou isso daí. Era uma terça-feira. Na quarta-feira, ele foi para o Getsemane. Na madrugada, ele foi preso, da quarta-feira, e morto na mesma quarta-feira, na hora nona, que foi às 15 da tarde. Foi morto. Aí os maiorais da cidade falaram, não pode deixar os mortos aqui, porque amanhã é o Gan Shabbat. Então, é o grande Shabbat. Então, o grande Shabbat de descanso aqui não era sábado, o 7º dia, porque Shabbat quer dizer descanso, e toda festa é descanso. E essa festa de descanso aqui, que é chamado Shabbat, era Pêssar. Então, Jesus morreu na quarta-feira, às 15 horas, porque no dia seguinte era 15 do mês, era o dia 15 do mês, e era Pêssar. Descanso de Pêssar. Descanso da Páscoa. E precisavam cuidar das coisas. Eles falavam, estavam ocupados com as coisas da Páscoa. Então, já enterra logo. Então, o enterraram. Enterraram ele na quarta-feira, às 15 horas, ele foi morto e sepultado. Na quinta-feira, às 15 horas, deu um dia. Porque é assim, o dia é tarde e manhã, é noite e manhã. Na sexta-feira, 15 horas, deu o segundo dia. No sábado, no que é o Shabat, o terceiro dia, que era descanso, era o terceiro dia. Aí bate a conta. Ele ficou 3 dias e 3 noites sepultado. E nesse terceiro dia, que foi o Shabat, no dia do descanso, ele ressuscitou. Ninguém saía de casa, porque no Shabat é dia de descanso, ninguém trabalha. Principalmente em Israel, que já é a nação bíblica, que ensina as outras nações. Então, eles têm que fazer certo para as outras aprenderem. Ninguém saía de casa. No primeiro dia da semana, as mulheres foram no túmulo e receberam a notícia. Ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. E era o primeiro dia de manhãzinha. Logo no início, ele já tinha ido. Já tinha ressuscitado. Ou seja, ele já restaurou a aliança. E o preço foi alto, foi seu sangue. O termo Novo Testamento, então, foi usado a partir do Concílio de Trento. Foi um erro porque dividiu em 2. Se tem novo, porque tem velho. Velho Testamento, Novo Testamento, então foi um erro. Aí joga-se fora o Velho Testamento e fica com o Novo, que é o que muita gente fez e faz. E eu pergunto, a Torá ou o Velho Testamento foi abolido? Vamos deixar Jesus responder? Mateus 5,17. Você já está aberto em Mateus, né? Ele já olhou pra mim. Será que ele tá louco pela pizza? Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Olha, ele falou assim, e aí, então agora a gente tem novo e tal, cuidou agora, vamos destruiu?
Ele veio aqui para destruir? Não, de jeito nenhum. Não cuideis que vim abrogar, ou desatar, destruir a lei. Essa lei aqui também está errado, essa tradução. Olha aqui o que está escrito aqui. Ó. Eu não vim destruir a HaTorá, a Torá. E Torá significa livro de ensino e não lei. Lei é os 10 testamentos, mais as ordenâncias, mandamento, mitzvot e tudo mais. Isso daqui, que é traduzido por lei, é Torá. Ó, HaTorá. Eu não vim destruir a Torá. A Torá vai permanecer. E não só a Torá. É a Torá e os profetas. Ou seja, o Tanar todo. Ou seja, é o primeiro testamento, que a gente chama de Velho Testamento. Exato. Tá? Mas a gente pode aprender, Agora, né? depois de velho. Mãe, assim como a senhora não quer ser chamada de velha, É. as pessoas que fazem idade, né? Ai, é o senhor, não vai chamar de velho. Pô, relaxa chamar de velho, né? Testamento. Velho, aí da palavra de Deus, É. onde tem a boca de Deus falando, né? Então eu não vim destruir a Torá, que Torá significa livro de ensino, e nem os profetas. Mas Então, cumpri-los. chamaram a Torá de lei, chamaram a Torá de lei e quiseram abolir a lei. Isso como é- até hoje, né? As pessoas estão sim, querendo sempre abolir a lei. Até os hoje. dias de hoje. Pregadores que pregam, e que até- vive da lei, a lei não sei o quê. Até no mundo secular, nem só falando das igrejas. Tudo que as pessoas querem é dar um jeito de não cumprir a lei. Exato, anula ela, apaga ela, camufla ela. Vamos fazer outra lei, a É. lei que protege, a lei que não sei o que lá. Mas já existe a lei. Muito já bem tá colocado pela constituída. Valéria. Você também concorda, Tony? Eu já tô vendo numa visão abrangente, entendeu? Engenheira, né? Chamaram a Torá de lei e quiseram abolir a lei. Isso é tão insuportável como uma mulher vestir roupa de homem e falar, eu sou homem. Amigos. Não tem como. Não tem como. Tá? Continua sendo. Não tem negócio, é conceito fechado. Mateus 5,19. Você vai, por favor. Não, mas você tá aberto. Não, né, agora eu já Mateus? mudei Ezequiel. Ah, meu Deus. Agora tem Ezequiel. Eu já tava. Você era o dono do Mateus já. Eu não gosto de ser previsível, vai. Mateus 5, eu também não. Faz uma voz 19. bonita e eloquente. 5,19. Isso. Pois não. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Tá aí. Quem é o maior, quem é o menor? Ai, o pregador lá, não sei das quantas, que vai vir lá dos Estados Unidos, se ele não estiver pregando dentro da palavra, ele não é maior. Ele é o menor. Esse trecho aqui de Mateus 17 até 20 na minha Bíblia, o título é Jesus cumpre a lei. Aí, Iva, Jesus então pega e dá uma resposta. Ai, colou. Mateus 5,18. Tá, por favor. Tá aqui. É o mesmo. É o mesmo. Opa, Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, Jesus falando. de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço. Da lei é Torá, viu? Lei com L maiúsculo. Uhum. Até que tudo se cumpra. Uhum. Então, não vai desaparecer nada, né? Olha aqui, ó. Desaparecer da Torá, Torá. tá? Então, ele fala assim, ó. Não vai ter nenhum tio e nenhum Nenhum traço, nenhuma né? letra. Só que aqui no original, não vai ter nem um iod e nem um kodes. Kodes é essa letrinha aqui, ó. Essa letra aqui é resh. E essa aqui é dalet. Qual que é a diferença das duas? Eu não sei. Um parece um vai T pra cá e o e outro outro- parece um Não, L. não é T, é um pequenininho aqui, porque se Isso. for T também tá errado. Um aqui é 90 esse daqui, graus. esse pequenininho aqui é kotes. Ah lá. Esse kotes muda a letra.
Então ela passa de Resh para Dalet, tá? Então não pode mudar um Nada. Kots e nem um Iod. Olha o Iod aqui como que ele é, pequenininho. Ah lá, é é. esse tracinho aqui. É. Isso é Iod, tá? Então até que ele fala, porque nem o céu e nem a terra, né? Até que não omitirá nenhum da lei, sem que tudo seja cumprido e aconteça. Céus e terras não passaram. Céus e terras não passaram. Então, tudo está valendo e tem que ser cumprido. Bom, aqui Jesus está ensinando que até o menor mandamento tem que ser cumprido. E coitado daquele que ensinar diferente do que ele está ensinando. Vai ser desprezado. O menor, aquele que é nada. Romanos 3:31. Você... Ah, não, tá aí. Calma aí, eu tô fazendo algumas anotações. O apóstolo Paulo falando agora, ensinando sobre Será que eu vou achar aqui? isso. Romanos é Brit Hadashah, Romanos, é a aliança que restaurada. número? 3:31. Mesmo tá manejando bem. 3:31. Tá aqui na mão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. E também não é lei, é Torá. Olha aqui, ó. Anulamos, pois, et hatorá, pela fé? De maneira nenhuma. Ó, antes estabelecemos et hatorá. Tá? Então, aonde está Torá, eles Quem que traduzem. falou isso? Nesse Paulo. verso? Paulo. Ele falou, colocaram lei, porque pondo lei fica mais fácil de abolir, de camuflar ela. Então, quais são os mandamentos? Então, Torá é ensinamento. Sim. Levítico 26, 1-4. Bom, então já falamos de Brit Hadashah e agora estamos falando Brit Hadashah. Levítico 26, de 1 a 4. Isso. Não façam ídolos, nem imagens, nem colunas sagradas para vocês, e não coloquem nenhuma pedra esculpida em sua terra para curvar-se diante dela. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Ué, ele falou para guardar os sábados? Uhum. Então, se é Deus falando, por que o homem vai mudar? Pode continuar. Se vocês seguirem os meus decretos, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, eu mandarei a vocês chuva na estação certa, e a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão seu fruto. Então, ele fala para guardar e ele fala, ainda prometo para vocês, se vocês guardarem, se esforçarem para guardar, eu vou dar a chuva na terra de vocês para vocês fazerem boas colheitas. Aí ele vem com os 10 mandamentos, só que não é, 10 mandamentos. Não existe palavra mandamento, porque quando se fala mandar, a pessoa já fica um pé atrás e fala, não obedeço. Tá? Então, ele falou as 10 palavras. 10 mandamentos é palavras. Êxodo 20, verso 1. Já tá na mão. Tá. Então falou Deus todas essas palavras dizendo. Essas palavras. E essas palavras aí, ele começa. Primeiro, não terás outros deuses além de mim. Palavras, não é 10 mandamentos, é as 10 palavras. Olha aqui, ó. Kal Hadavarim, que significa as 10 palavras. Palavra, porque davar é palavra. Davarim, que é Deuteronômio, é palavras, é o plural. Então, quais são as 10 palavras? Primeira, não terá outros deuses diante de mim, não farás imagens de ídolos, não tomar o nome do Senhor, nosso Deus, em vão. Quarto mandamento, lembrar, guardar e santificar o sábado. Olha aqui a diferença. E ele põe lembrar, guardar
e santificar o sábado. Está em Êxodo capítulo 20. Honrar pai e mãe, 5º mandamento. 6º, não matarás. 7, não adulterarás. 8º, não furtarás. 9, não falar falso testemunho. Não cobiçar. Aí tem pastor que fala, mas se você errar num ponto, você tropeça em todo da lei. Não, imagina, eu erro e aí eu tenho o sangue de Jesus que restaura essa aliança que eu quebro. Porque eu creio nele, ele morreu por mim. Aí ele fala assim, não, mas o 4º mandamento, que é lembrar do sábado, não tem. Se você não vai guardar, porque você tem que guardar certinho, porque não pode acender o fogo. Não, Deus falou, você lembra, guarda e santifica esse dia. Lembra que eu fiz para você descansar, restaurar a sua saúde, o seu descanso, tá? Então, é para isso sim. Aí fala assim, mas se você não fizer certinho, tropeçar... A gente cumpre todos os mandamentos. Quantas pessoas a gente já não matou com as nossas palavras? A gente não sabe. Esse não matarás não é só pegar um revólver e atirei. Não, tem muitas formas. Adulterarás, Jesus falou, se você só começar, já pensar, Já pecou. já adulterou. Quantas vezes a gente já fez isso e não tivemos que pedir perdão? Ô mãe, vou dar um comentário aqui, importante. Esse negócio é realmente uma armadilha que a pessoa faz. Ou você faz perfeito ou não faz. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Sim. E se nós somos humanos, já não somos perfeitos. Exato. Então, não adianta esperar que sejamos perfeitos. Nunca vamos ser perfeitos, é só Jesus. Exato. Só Ele é santo, só Ele é perfeito. Então, isso eu falo que mata a pessoa, porque já tira dela o desejo de querer acertar. Claro. Como eu não vou conseguir mesmo, eu não vou nem tentar. Nem tentar. É. E isso é péssimo. Sim. Isso é péssimo tanto, tipo assim, vou mudar assim o parâmetro, mas vai ser bom porque às vezes alguém aqui vai estar ouvindo e ainda não tá muito familiarizado com as questões mais religiosas, os termos bíblicos. Mas, por exemplo, eu sigo lá uma nutricionista que ela fala assim, tem uma pessoa lá que colocou no Instagram dela, eu não sigo dieta nenhuma porque ou eu faço perfeito ou eu não faço. Nessa de não fazer, a pessoa vai engordando. Vai engordando, porque tipo, ela já colocou na cabeça dela que ou ela faz certinho, Exato. ou ela não faz. E nisso, a vida dela só vai de mal a pior. A autoestima dela vai descendo ladeira abaixo e isso vai afetando todas as áreas da vida. Agora, o que ela fala, essa menina, né, essa nutricionista? Ela fala assim, se você errou, você tipo, deu uma pisada na bola, comeu uma pizza, no dia seguinte, só volta. No dia seguinte, faz direito. No dia seguinte, dê uma coisa. No dia seguinte, faz direito. E vai indo. E isso é também o que prega no Alcoólicos Anônimos. É só por hoje. É só por hoje. É só por hoje. O meu mal basta o dia de hoje. Então é só por hoje. E assim a gente vai se aperfeiçoando a cada dia e cumprindo aquilo que Jesus em nenhum momento deixou de cumprir, em nenhum momento deixou de fazer existir. Exatamente. Então, e a gente sabe que onde a gente tropeçar, a gente tem o Senhor Jesus para nos levantar. É verdade. E a gente já viu ele fazer e ele faz. Êxodo 31, 17. Já está na mão. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para a frente, porque em 6 dias o Senhor, os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Olha, então será um sinal para frente. Ot e Riv. Então, um sinal para frente. Aí você fala, mas então tá aqui, ó. O Shabat, que é o descanso, é entre mim e Israel. É para os filhos de Israel. Aí a gente continua. E isso é um conceito fechado. Toda vez que o original termina com summer, é um conceito fechado. Não tem negociação, não se negocia. Aí você fala, então é só entre... Então a gente continua lendo o mesmo capítulo. Agora, eu continuo lendo mais adiante. Vamos para o profeta Isaías, que escreve para os goins.
Isaías 56, 2. Ele começou ensinando Israel, porque Israel é o que nos ensina. Sim, já estava lá também. Feliz aquele que age assim, o homem que nisso permanece firme, observando o sábado para não profaná-lo e vigiando sua mão para não cometer nenhum mal. Então é isso. Feliz o homem que fizer isto. O que ele vai fazer? E não é só ele. E o filho do homem que lançar mão disto. O que será? De se guardar de profanar o sábado. Tá certo aí, velho? De se guardar de profanar o sábado. E guarda a sua mão de perpetrar algum mal. De tornar perpétuo algum mal. Aí fala assim, mas tudo bem, o capítulo 52, 54 e 55, Isaías profetizou para os goíns, para as nações estrangeiras. Então, aqui está falando no 56, então é para Israel? Aí a gente continua lendo, quer ver? Isaías 56, logo a seguir, no verso 6 e 7, pode ler. E os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e prestar-lhe culto, todos os que guardarem o sábado, deixando de profaná-lo e que se apegarem à minha aliança, esses eu trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Para todos. Então, o Shabat, ele não foi dado para Israel, ele foi dado para Adão, lá no Éden, para toda a humanidade. E aí ele vem ensinando. E aos filhos dos estrangeiros, que é nós que não nascemos em Israel, somos estrangeiros, que se chegarem ao eterno, eu decidi, eu aceito sim, Jesus, aceita? Para o servirem e para o amarem, sendo para eles servos, eu vou ser servo do Senhor Jesus, tá? Todos os que guardarem, desses daí que aceitam o Salvador, todos esses que guardarem o Shabat, o dia de descanso, não o profanando, e os que se esforçarem na minha aliança, também os levarei ao meu santo monte. Porque Moisés foi, né? A nação de Israel. Levo também vocês para o meu santo monte. E os farei alegres na minha casa de oração. E os seus holocaustos e os seus sacrifícios eu vou aceitar no meu altar. Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Israel e estrangeiros. Jesus e a igreja primitiva seguiam assim. Foi no Concílio de Trento, realizado no século XVI, que mudou o Shabat, que é o do sétimo dia, para o primeiro dia, domingo. 16 séculos depois. E imediatamente proibiram todas as atividades do domingo. Para poder forçar as pessoas a... Porque é assim, eles entram para forçar, né? Em 1789, o descanso dominical passou a ser direito do trabalhador. Tudo para fechar ainda mais o domingo. Cada um faz o que quer. Só que o dia de encontro é o Shabat. Então, Deus fala, Meod é Shabat. Ou seja, encontro é o Shabat. Eu encontro com vocês no Shabat. No descanso. Aí você fala assim, não. Falo, Valéria, meu aniversário é amanhã, dia 27. Você pode ir? Aí você vem hoje. Aí você vai um dia depois. Não. Ela falou dia 27, mas quer saber? Eu vou dia 28. Eu vou um dia depois. Você vai me encontrar lá? Não, então quem guarda o domingo, e tudo bem, pode guardar, sem problema, não encontra o Senhor. Porque o Senhor, ele se faz presente no Shabat, no dia de descanso. Agora, para mostrar que a Bíblia, ela é verdadeira e tudo nela acontece, eu vou falar sobre o corona.
O profeta Jeremias, lá no Vale de Osso Seco, já para finalizar, e aí, Misa, vou dar uma pausa aqui. Quer fazer o pedido da pizza? Continuando. Bom, então agora continuando, a gente vai falar sobre o coronavírus. E ver se ele está na palavra de Deus, ver se Deus já havia dito isso em tempos atrás. Porque tudo que tem na palavra de Deus, tudo que acontece no mundo é conceito fechado, já está tudo pronto. Sim. A Bíblia já é pronta, Atual. não entra mais nada, não sai mais nada e tudo acontece e está nela. Então, o que o profeta fala no Vale dos Ossos Secos? Ele diz aqui, ó, no Ezequiel 37, verso 8. Lê aí, Iva. Falar nisso, a Vá pregou sobre isso lá em Ibirá. Exatamente, esse é maravilhoso. Ah, tá. Se emocionou. Ezequiel 37, 8. 8 e 9. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro destes mortos para que vivam. É nossa obrigação profetizar vida num mundo de mortos que está acontecendo agora. Tá? Então, se a gente olhar na tradução, você não vê, mas se você busca no original, você vai ver a palavra corona. Ó, Também que já tá corona. É daqui para cá, tá? Corona. Essa palavra aqui, kaf, resh, vav, nun, ret. Essas letras aqui, você vai encontrar aqui. Cada 9 letras. Então, começa aqui. Começa aqui. Corona. Aí você conta 9 letras. Porque se não for simétrico, não é acrônimo, tá? Acrônimo, né? Então, você vai contar. Ó, aqui você achou o kaf. Aí você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí você achou o vav com roller, que é o. Aí você conta mais 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você vai ver o resh do R. Aí você conta 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Um vav com roller é o, coro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Um num, do na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O A. Porque aqui você vai pôr uma letrinha aqui embaixo, vai ver na. Corona. Pictografado dentro dos versículos 7 e 8, 8 e 9, aliás, do Ezequiel 37. Amém. Então, o que o Senhor hoje fala para nós? Vento dos 4 cantos, ó, dos 4 cantos, ventos, que é o Espírito Santo, que sopra, sopro de Deus, sopra no planeta, no mundo e sobre esses mortos, para que eles vivam. Quem são os mortos? Os mortos são aqueles que não conhecem a palavra de Deus. São aqueles que não aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quando aceita, tem vida, porque se ele é vida e ele é vivo, nele a gente tem vida. Então, a gente, como Jesus falou, quando ele convidou pessoas e falou assim, não, eu não posso porque eu vou enterrar o meu fulano de tal. Ele falou, olha, deixa os mortos enterrar os mortos, tudo morto. Então, qual é a ordem que Deus está dando para a gente hoje, nesse Shabat, nesse descanso? Profetize para os 4 cantos da terra, para que o vento, que o Senhor, que o Ruach Kodesh, o Espírito Santo de Deus, assopre e dá vida para aqueles que estão mortos. Amém. Então, essa é a mensagem de hoje. Obrigado. Profetizar vida.
Agora o Toninho vai fazer uma oração para finalizar. Iniciou e E terminou. a gente já está finalizando aqui. Quero agradecer a todos, né? Valéria. Sim, obrigada a todos. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelo teu ensinamento, cada dia, Jesus querido, sendo mais transparente, Senhor amado, e abrindo as nossas mentes para que possamos entender melhor a sua palavra, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor amado, por essa bênção, por esse momento dedicado a ti, dedicado a este aprendizado. Te agradecemos também pela palavra da Vilma, que tão sabiamente soube, Senhor, ministrar essa palavra. E nós aqui aceitamos, ouvimos a sua palavra e te agradecemos por esta oportunidade. Amém. 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 Graças a Obrigado, Deus. gente. Valeu. Amém.